Muito bem, galera, vamos lá então para a nossa aula de hoje. Vem comigo aqui que vai ser show de bola essa aula aqui, tá bem recheada de muitas coisinhas bacanas, né? Bom, então primeiramente, galera, hoje nós falaremos sobre o hexágono, né? Vamos começar falando do hexágono, tá? Ou o hexágono, né? Como você chama ele, né? O que seria o hexágono, galera? Vamos lá, então. Um hexágono, né, é um polígono que tem 6 lados, né? Obviamente, tá? Então, vamos imaginar aqui um polígono que tem 6 lados. Esse polígono, ele tem ângulos internos, né? Quanto vale a soma dos ângulos internos, galera? Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono, você pode lembrar daquela fórmula n-2 vezes 180 graus. E aí, no caso, se eu substituir o n, né? O n representa o número de lados. Se eu substituir esse número de lados por 6, eu teria 6 menos 2 vezes 180 graus. Isso aqui é equivalente, né, a 4 vezes 180 graus. Tá? E aí, quanto é 4 vezes 180? Isso é igual a 120 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono vale 720 graus, tá bom? Quanto vale a soma dos ângulos externos, galera? Então, olha só, soma dos ângulos internos é 720 graus, soma dos ângulos externos sempre é igual a 360 graus, tá bom? Então, isso vale para qualquer hexágono ou hexágono, como você quiser chamar. Muito bem, então é muito fácil, o hexágono está tranquilo, né? Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas quando a gente estuda, galera, o hexágono regular, aí a situação muda. O que é o hexágono regular? Então, eu fiz diferente porque as pessoas, quando pensam no hexágono, só sabem o hexágono regular. Mas o hexágono é qualquer polígono que tenha 6 lados. Não necessariamente ele será regular, entendeu? Então, aqui eu desenhei um hexágono qualquer. O que ele tem? Soma dos ângulos internos 120. Soma dos ângulos externos 360. O hexágono regular, a palavra regular, faz com que o seu lado, todos eles sejam iguais. Ou seja, esse lado aqui é L, esse lado é L, esse lado é L, esse lado é L, tudo aqui é. E ele tendo todos os lados iguais, então todos os seus ângulos internos são iguais. Quanto mede um ângulo interno do hexágono regular? Então, é só pegar 720 e dividir por quanto? Por 6. 720 por 6 é igual a 120 graus, entendeu? Então, nesse caso, o ângulo interno vale 120 graus, que é exatamente esse ângulozinho aqui de dentro, entendeu? Na verdade, todos eles medem 120 graus. Legal? Quanto vale o ângulo externo do hexágono regular? E aí, galera, o ângulo externo, você deve lembrar que o ângulo externo é exatamente aquele ângulo formado entre um lado e o prolongamento do outro, entendeu? Entre um lado e o prolongamento do outro. Então, nesse caso, o meu ângulo externo pode ser calculado como sendo 360 graus dividido por 6, que é igual a 60 graus, né? Então, é só pegar a soma dos ângulos internos e dividir por 6, você tem um ângulo externo que é equivalente a 60 graus. Beleza? Uma outra forma também de você encontrar esse valor é fazendo a relação dos ângulos suplementares, né? Você sabe que aqui dentro é 120, então o suplementar de 120 é 60. A soma desses dois ângulos tem que ser igual a 180. Legal? Então aí, galera, o hexágono regular em relação a ângulos, né? Vamos continuar falando dele. Temos muita coisa para falar ainda hoje, tá bom? Deu para entender? Legal? Se ou não, manda para mim no chat aí se tá tudo bem, galera. Vamos lá, estou com vocês agora aí. Tá tranquilo? Show de bola? Posso mandar bala aí? Vamos lá? Bora que nós temos esses para resolver também, viu? Vamos lá. Continuando aí, tem que terminar esse assunto, galera. Para cima, vamos para cima. Tá no final já, tá terminando já. Tá quase.
tá? Vamos lá então, ó. Bom, então a gente já aprendeu aqui algumas propriedades do hexágono. Agora nós falaremos em relação a perímetros e áreas, né? Vamos lá, vamos entender aí como é que funciona o cálculo do perímetro e da área. Galera, em relação a perímetro, eu acredito que vocês já sabem de qual é salteado, né? Que o perímetro de um hexágono nada mais é do que a soma de todos os lados, correto? Tá? Então, se eu tiver um hexágono e ele tiver lado L, obviamente, então o perímetro dele seria equivalente a 6L, né? Por quê? Porque é a soma de todos os lados, L mais L somado aí 6 vezes seria equivalente a 6L, tá bom? Uma outra coisa também é a questão da área. Professor, mas como é que calcula a área de um hexágono regular? Pois é, isso é uma coisa que muito aluno precisa entender para poder usar no dia da prova. Um hexágono regular, ele pode ser dividido, galera, em 6 triângulos iguais, entendeu? Ó, o hexágono irregular, ele pode ser dividido em 6 triângulos iguais e cada um desses triângulos são triângulos equiláteros. Tá bom? Por cada um desses triângulos são triângulos equiláteros. Portanto, se eu quiser calcular a área de um hexágono regular, basta calcular a área de um triângulo desse, não é isso? E multiplicar esse valor por 6, porque são 6 triângulos. Então vamos lembrar que um triângulo equilátero, né? Quando você tem um triângulo equilátero, nós temos a sua altura dada por L raiz de 3 sobre 2. E nós temos também que a área de um triângulo equilátero é dada por L ao quadrado, né? Raiz quadrada de 3 sobre 4. Então isso aqui são informações de um triângulo equilátero, correto? O que acontece aqui é o seguinte: como eu quero calcular a área do hexágono, e eu sei que dentro de um hexágono eu posso inserir 6 triângulos equiláteros iguais, então a área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo desse, e um triângulo desse de lado L, a sua área é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá bom? Então você pode deixar assim, ou se preferir, pode simplificar aqui, né? No caso, a área seria por 2 dá 3, né? E por 2 dá 2. Então a área de um hexágono regular é dada por 3L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2, tá bom? Então o mais importante até que a fórmula da área é a dedução de como chega nela, né? Então já sabem que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros iguais, tá bom? Deu para entender, galera? Ficou legal? Sim ou não? Então tire uma foto aí se você quiser e vamos continuar a nossa aula, tá? Legal? Muito bem. Deixa eu ver. A área do triângulo seria quantos por cento da área do hexágono? Bom, Bruno, aí você pode fazer assim, ó, não precisa nem fazer muita conta não. Se essa área representa uma entre 6 partes, então você pode fazer assim, ó, em porcentagem seria 1/6 vezes 100. E aí 100 dividido por 6, isso aqui vai dar quanto aproximadamente? Vai dar 16,7%, né? Aproximadamente, eu acredito que seja isso. Então é só dividir 1 sobre 6, né? Tá? Porque é uma parte entre 6 e multiplicar por 100. Então a área de um triângulo desse dentro do hexágono é aproximadamente 16,7%. Tá bom? Deu para entender aí? Tá? Bom, galera, então olha só. Agora eu quero que vocês pensem nesse problema aqui junto comigo, tá? Vou mostrar para vocês uma questão bem legal e isso pode... vamos ver se vocês conseguem entender aqui. Beleza? Vamos lá. Olha só essa questão aqui, vai. Vamos lá, vamos trabalhar. Essa questão aqui, ó, dá uma lida aí para mim.
E se você já tiver habilidade, manda bala aí, resolve essa questão aí para mim, tá? Tá, vamos lá então. Olha essa questão aí, galera. Ó, os 4 hexágonos da imagem a seguir são regulares e cada um tem a área de 48 centímetros quadrados. Os vértices do quadrilátero ABCD coincidem com os vértices do hexágono. Os pontos E, D, B e F são colineares. Olha aqui, ó, E, D, B e F. Colineares porque eles pertencem a uma mesma reta aqui, né? Tá bom? A área do quadrilátero ABCD é igual a quanto? Galera, olha só, ele está me dizendo que a área, os 4 hexágonos da imagem a seguir são regulares e cada um tem uma área de 48 centímetros quadrados. Ó. Cada um, tá? Ele quer saber quanto vale essa área aqui, ó. Essa área do quadrilátero ABCD, que seria essa área aqui do centro, né? ABCD, que seria essa área bem aqui, né? Então, olha só o que você vai fazer, galera. Preste bastante atenção aqui, tá? Olha só a minha sacada aqui. Olha a sacada que eu tive. Isso pode te ajudar bastante, né? Como são hexágonos regulares, que ele fala aqui, ó. Todos os lados são iguais. Então, supor que esse lado aqui é igual a esse, né? Que é igual a esse, que é igual a esse. Perfeito? Essa figura que está aqui é um losango, né? Mas se a gente dividir aqui, ó. Se a gente dividir aqui. A minha pergunta é, galera. Se eu dividir aqui não ajuda, né? Eu acredito que dê uma ideia melhor aí do que a gente vai fazer para calcular essa área aqui do centro, né? Vamos lá, ó. Isso aqui é o ângulo externo, né? Do hexágono. Desse lado aqui, ó. Ângulo formado entre o prolongamento desse e esse lado. Esse ângulo aqui, galera, é 60 graus. Isso aqui também é o ângulo externo desse lado aqui, ó. Também é 60 graus. 60, 60, o briga aqui a ser quanto? 60 graus. Então, esse triângulo aqui de cima é equilátero. E tem todos os lados iguais, perfeito? Então, nós temos aqui, ó, 2 triângulos equiláteros iguais, todos de lado L. Perceba uma coisa. Vamos lá, agora para o hexágono. Ó. O hexágono, ele é formado por 6 triângulos. Correto? Ele é formado por 6 triângulos, perfeito? E esses triângulos são os mesmos que estão aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu pegar esse triângulo e colocar aqui dentro, eu pintaria um triângulo aqui dentro, correto? Esse aqui, ó. Jogando aqui dentro, beleza? Se eu pegar esse triângulo e jogar aqui dentro, eu pintaria esse triângulo aqui, correto? Então, esses 2 triângulos seriam equivalente a 2 triângulos aqui dentro. Ou seja, 2 triângulos entre quantos? Entre 6, correto? Entre 6 de... Qual é a área? 48. Pronto. Tá? Então, a resposta é 2 entre 6 de 48, né? Que a área total de um desse é 48. Por 2 dá 1, por 2 dá 3. 48 por 3, 16. Tá? Portanto,
16. Tá? Deu para entender, galera? Sim ou não? Manda para mim no chat aí, eu tô com vocês agora. E aí? Vocês conseguiram entender meu raciocínio, galera? Foi ou não foi? Legal? Gostaram da sacada aí? Ou seja, não há necessidade de você fazer basicamente conta nenhuma, tá, galera? É só matar que são dois triângulos equiláteros e aí jogar para dentro do hexágono e verificar qual é a proporção dessa área dentro do hexágono, tá bom? Então, na minha opinião, essa seria uma forma mais rápida de você resolver o seu problema aí, tá? Legal? Tranquilo? Beleza, então, galera. Valeu. Vamos lá, se você tiver alguma pergunta, mande aí no chat, tá? Eu vou dar uma continuada aqui, mas aí não tem problema não. Se você quiser perguntar alguma coisa em relação a essa questão, depois eu olho, volto para cá, não tem problema nenhum, tá, galera? O importante é aprendermos juntos. Vamos lá. Então, beleza, né? Deu para entender essa questão. Espero que vocês tenham gostado dela, né? Envolvendo aí hexágono. E, sei lá, poderia ser que caísse, né? Uma questão dessa na tua prova do Enem. Entendeu? Questão dessa aí não seria surpresa nenhuma se caso caísse para você na prova do Enem. Tá bom? Legal? Vamos lá? Vamos voltar para cá. Porque agora nós falaremos do círculo, tá? O Luiz, professor, a área de um hexágono que não seja regular tem alguma fórmula? Bom, Luiz, não tem fórmula, tá? Assim, não tem uma fórmula, digamos que certa, entendeu? Para você usar, que nem como por exemplo, o hexágono regular, né? Quando você tem lá 3 sobre 2, zero ao quadrado raiz de 3. Não, porque, por exemplo, imagina só um hexágono assim, ó. Imagina só um hexágono assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui, né? Fazer assim. Por exemplo, aqui, vamos lá. Vamos ver se tem 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados. Olha só, esse hexágono, isso aqui é um hexágono, mas ele não é regular. E se eu quisesse calcular a área dele, eu teria que dividir ele em outras figuras. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Imagina que aqui o ângulo é 90 graus, né? Vamos supor que aqui esse lado é igual a esse, tá? Um trapézio isósceles aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse lado é igual a 3, tá? Esse lado aqui é igual a 3. E vamos imaginar que esse lado é paralelo a esse. Esse lado aqui, sei lá, posso dar um valor aqui, só pra gente... 2, né? O que eu ia fazer? Eu iria dividir aqui, ó, essa figura em 2 trapézios, entendeu? E aí sim, eu iria conseguir calcular a área do hexágono fazendo a área desse trapézio mais a área desse trapézio aqui de baixo. Entendeu? Então eu teria que somar. Aqui eu chamo de área A e que eu vou chamar de área B. Então a área do hexágono, é igual, né? No caso aqui, a soma da área A mais a área B. Mas cada situação é uma situação. Nesse caso eu consegui fazer assim, mas depende muito da figura que você tem lá. Se caso ficar mais fácil fazer um triângulo, faça. O importante é que a soma dessas partes me daria a área do hexágono. Isso vale para um hexágono que não é regular. O hexágono regular é uma coisa, o hexágono é outra. Tá bom? Deu para entender? Legal? A outra pergunta, vamos lá. João Paulo, podia fazer pela diagonal do losango também? Na questão anterior, sim, tá, João Paulo? Sem problema nenhum. Você pode muito bem resolver esse problema aí, ó. Vou colocar aí na tela para vocês, tá? Utilizando, sim, a diagonal do losango, né? Você poderia fazer, ó, diagonal maior, né? Vezes diagonal menor, dividido por 2.
Só que aí no caso eu teria que fazer continha, né? Eu teria que calcular quanto vale essa distância. E aí nesse caso essa distância seria exatamente 2 vezes a altura de um triângulo equilátero. Por exemplo, você teria que calcular, ó, essa distância aqui, ó, entendeu? Que eu chamo de altura Hzinho, e calcularia essa aqui também. Ou então calcula 1 e multiplica por 2, aí você vai ter essa diagonal maior, entendeu? Depois calcularia esse lado aqui, esse aqui é exatamente o lado do, no caso seria o lado do hexágono. Como é que tu vai calcular esse lado do hexágono? Tu vai ter que usar a fórmula da área, né? Aí tu vai fazer isso, a área é 3 sobre 2, L ao quadrado, raiz de 3. Aí tu vai jogar a área igual a 48. Aí vai continuar, tu vai calcular o lado L, beleza? Esse L é o lado do, no caso seria esse lado da diagonal menor, tá? Para calcular a diagonal maior é a altura, aí tu calcularia a altura. A altura é o lado, raiz de 3 sobre 2, vezes 2, né? Aí tu cortaria, né? Então a diagonal maior seria L raiz de 3, tá? Ó, lembrar, a altura é essa, tá? Na verdade isso aqui é diagonal. É a altura vezes 2. Diagonal seria a altura vezes 2, né? Que seria Hzinho aqui e Hzinho aqui. Mas com certeza daria bem mais trabalho do que eu fiz, mas dá pra fazer, viu? Sem problema nenhum. Tá, galera? Deu pra entender? Ficou claro? Se tem mais alguma pergunta aí? Se não tiver, vamos para o próximo tópico. Vamos falar, agora sim, nós vamos falar de círculo, tá bom? Muito bem, galera, vamos lá. No caso do círculo, né, tem muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas se você ficar com alguma dúvida, manda para mim aí, que eu te respondo daqui, beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera, então vamos falar aqui do círculo. Quando você estuda o círculo, né? Claro e obviamente que nós temos que ter a nossa base, né? Tudo que a gente já estudou de círculo serve agora para a nossa base. Primeira coisa que o aluno tem que entender. O círculo, galera. O círculo tá? Entenda o círculo como se fosse o conjunto de pontos cuja distância dele até esse valor, que é o que eu chamo de centro do círculo, é sempre menor ou igual. Tá? Vamos lá, deixa eu colocar bem. O círculo, na verdade, é o conjunto de pontos, né? Vamos pegar aqui, ó. Imagina um ponto aqui, imagina que aqui é o centro, tá? Aqui é um pontinho A. Aí eu pego um outro pontinho aqui, um pontinho B. Eu pego um outro pontinho aqui, bem próximo aqui da circunferência, um pontinho D, né? Já tem o C aí. Aí eu pego um que está sobre a circunferência aqui, um pontinho E, tá? Todos esses pontos aqui, ó, que eu coloquei, no caso A, B, D e E, eles estão a uma distância do centro, né? Eu chamei de C o centro, mas eu vou chamar de O, tá? O é o centro da circunferência, beleza? Todos esses pontos aqui estão a uma distância do centro. Então, o que acontece? Essa distância aqui, ó, o conjunto desses pontos, cuja essa distância D1, né? Supor que D1, D2 e assim vai, tá? Todos os pontos cuja essa distância são menores ou iguais ao raio, delimitam o que eu chamo de região interna e circunferência de um círculo, tá? Então, olha só, quando eu pego aqui, ó, esse ponto e jogo para cá, eu posso ter infinitos pontos aqui dentro, galera. Infinitos pontos aqui dentro, ó. Pensa em uma porrada de pontinho, ó. Entendeu? Aí a distância desse pontinho, né, até o centro, a distância desse pontinho até o centro, ó, sempre será menor ou igual ao raio. E aí, nesse caso, quando eu for fazendo isso aqui, ó, eu vou gerando, vou dando origem ao meu círculo, não é isso? E aí, eu vou formando o que eu chamo de círculo, tá bom?
Uma outra forma também de entender o círculo é que o círculo ele é um polígono que tem infinitos lados, né? Então a ideia de círculo é quando você pega um polígono, quanto mais lados ele tiver, mais próximo de um círculo ele será. Por exemplo, pensa aí, ó, num polígono que tem um monte de lado, um monte de ladinho, um monte de ladinho. Esse polígono aqui, ó, quanto mais lados ele tiver, mais próximo de um círculo ele terá. Então o que acontece assim, a gente entende aqui um círculo nada mais é do que um polígono que tem infinitos lados. Quando esse número de lados tende ao infinito, você vai formando o teu círculo, tá bom? Então grava isso. O círculo é um polígono que tem o número de lados tendendo para o infinito, né? Quando o número de lados tende para o infinito, então o mais próximo do círculo eu chegarei, tá bom? Então é isso, tá, galera? Então é essa a definição de círculo. Lembre-se também que ele pode também ser o conjunto de todos os pontos cuja distância desse ponto ao centro sempre é menor ou igual ao raio. Legal? Beleza? Então é isso que eu chamo de círculo. Bom, o que o círculo tem mais, professor? Além disso, né? Que o senhor falou aí. Galera, como eu falei para você, o círculo, né? Tem um centro, né? Vamos colocar aqui o centro do círculo. Vamos chamar aqui, continuando. Eu comecei chamando de O, então vou continuar chamando de O. Então aqui está o centro do círculo, né? O círculo tem uma área, né? Obviamente, que seria uma área. Qual é a área do círculo, né? Você já está careca de saber, eu acredito, né? A área do círculo é dada por πr ao quadrado, beleza? Então a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Muito bem. Por que é isso, professor? Por que a área do círculo é πr ao quadrado? Então a ideia aqui, galera, é o seguinte. Você pode muito bem pegar esse círculo aqui, ó, tá? E dividir ele em fatias menores. Entendeu? Fatias bem menorzinhas assim, ó. Aí o que acontece? Claro que você tem que saber também que, além da área, tem o que eu chamo de comprimento, né? Que é o nosso perímetro do círculo, tá? É o mesmo que perímetro do círculo. O que é o perímetro de um círculo? É o comprimento, né? É o mesmo que comprimento da circunferência. Então, quando alguém fala, qual é o perímetro do círculo? Pô, você não perde tempo. O perímetro do círculo é o comprimento da circunferência. Você calcula isso pela fórmula 2πr, tá? Depois nós falaremos melhor sobre isso. Mas a ideia é, por que a área do círculo é πr ao quadrado? Bom, então o que acontece é o seguinte, galera. Se você pegar um círculo e dividir em fatias assim, ó, bem pequenas mesmo, o que acontece é o seguinte. Vamos supor que eu pego essa fatia aqui e eu coloco aqui do lado, ó. Beleza, né? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa fatia e vou colocar aqui em cima, ó. Meio que ela encaixa aqui, entendeu? Ela vai encaixando aqui, ó. Tá? Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar outra fatia e vou colocar aqui do lado, aqui embaixo já, ó. Aí o que eu faço? Eu pego a outra fatia e encaixo lá em cima, ó. E assim vai, né? E assim vai. Beleza. Perceba que quanto menor for essa fatia, quanto menor for essa fatia, ó, mais próximo aqui de um segmento de reta eu terei. Entendeu? Então, presta atenção no que eu estou te falando. Você vai pegando essas fatias e vai encaixando aqui, entendeu? Quanto menor for a fatia, mais próximo aqui de um segmento de reta eu estaria, não é isso? Então, olha só. Todas essas fatias encaixadas, perceba que é uma embaixo e outra em cima, uma embaixo e outra em cima, uma embaixo e outra em cima. Então, quando eu diminuir ao máximo que eu conseguir essa fatia, eu teria uma figura bem próxima de um retângulo. Concorda comigo? Bem próxima mesmo, né? Ou seja, você teria uma coisa bem próxima a si mesmo, tá? Ó,
Lembra que quando eu falei, quanto menor for a fatia aqui, ó, mais próxima do segmento eu estarei aqui, correto? Então, o que acontece é o seguinte, aqui nessa base, você teria exatamente a metade da circunferência. E na parte de cima, você teria a outra metade. O que eu estou querendo explicar é o seguinte, que como eu coloco um embaixo e um lá em cima, um embaixo e um lá em cima, então, por exemplo, metade dessas fatias estariam na parte de baixo. Essa metade aqui, ó, estaria aqui embaixo. E essa outra metade encaixaria aqui em cima. A metade de uma circunferência, no caso, é exatamente igual a πr, né? Por que πr, professor? Por quê? Porque πr é a metade do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr, então a metade é πr, entendeu? Então a metade estaria aqui embaixo. E a altura desse retângulo? Bom, então lembre-se, como eu estou pegando do centro até aqui, isso aqui nada mais é do que o raio, correto? Então isso aqui seria o raio, ó. Então essa distância aqui é equivalente ao raio. Então qual é a área de um retângulo? Aí eu vou para a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Ou seja, seria πr vezes r, né? πr vezes r é πr ao quadrado. Beleza? Então tá aí. Se você nunca viu isso na vida, tá aí, né? Entenda aí a fórmula da área do círculo, tá? Nada mais é do que uma aproximação perfeita da área de um retângulo. E aí você chegaria exatamente em πr ao quadrado como sendo a área do círculo. Legal? Foi ou não foi, galera? Deu para entender? Tranquilo? Mandem para mim no chat aí se está tudo certo. Beleza, então? Então não esqueça, tá? O comprimento da circunferência ao perímetro do círculo, né? É equivalente a 2πr. E a área do círculo é πr ao quadrado. Bom? Então vamos lá, vamos entender aí, tá? O que mais que tem no círculo, né? Claro que não é só isso. Tá? Vamos lá. Continuando aí o nosso estudo. Galera, o círculo, né? Como eu já havia comentado, eu já comecei a falar sobre isso, a questão de você dividir o círculo em fatias menores, né? Quando você divide um círculo em fatias menores, você dá origem a uma nova área menor, que essa área menor é denominada de setor circular, tá? Então vamos falar sobre ele, né? Vamos falar sobre setor circular. Tá? O que acontece é o seguinte. Quando você trabalha com o setor circular, o que é setor circular, galera? Setor circular nada mais é do que essa área bem aqui, tá? Então, essa área aqui que eu chamo de área do setor circular, beleza? Como é que a gente calcula essa área do setor circular? É muito fácil, tá, galera? Basta você fazer uma regra de 3, né? Você pode relacionar isso, por exemplo, com esse ângulo alfa, que é um ângulo central aqui, né? Então, você pode muito bem fazer assim, ó. A área total, né? A área, uma relação entre área e ângulo. Tá? Então, vamos lá. A área total do círculo é πr ao quadrado, está para o ângulo central total é equivalente a 360 graus. Bom? A área do setor, né, que é o que eu quero calcular, a área do setor está para o ângulo alfa, né? Então, olha só. Esse ângulo alfa, ele é proporcional ao tamanho da área da fatia. Quanto maior for o ângulo, maior é a área. Então, você faz uma regra de 3 simples, direta, e resolve o problema, tá bom? Então, sempre a proporcionalidade entre área
e ângulo nesse caso, né? Então, se eu fizer aqui meio pelos extremos, então a área do setor vezes 360 graus é igual a alfa π r ao quadrado. E aí, se eu quiser calcular, né, a área do setor, basta pegar esse 360 graus e passar dividir, tá? Então, aqui seria a área do setor circular, né? Claro, com esse ângulo alfa em graus, tá? Com esse ângulo alfa em graus, né? Nesse caso, eu estou relacionando com o ângulo alfa em graus. Professor, mas se o ângulo me desse em radiano, aí você faria uma regra de 3, com aqui no caso sendo 360 graus, você substituiria por 2π radiano, aí você usaria a teoria com o ângulo em radianos, tá bom? Mas aqui dá para a gente fazer essa mudança também, tá, galera? Porque nós temos a área do setor igual a alfa πr ao quadrado sobre 360, que você pode muito bem adaptá-la, né? Como, por exemplo, alfa πr ao quadrado, e no lugar do 360, eu poderia substituir por 2π, não é isso? Por 2π. Aí eu cancelo o π com o π, tá? E aí fica a área, alfa r ao quadrado sobre 2, e nesse caso, esta área é muito utilizada quando o ângulo alfa está em radianos. Tá? Então, não esqueça que eu tenho a área do setor com ângulo em graus, e eu tenho a área do setor quando o ângulo está em radianos. A única coisa que eu fiz foi transformar 360 graus em 2π, né? Aí, calculando isso aqui, eu chego em alfa r ao quadrado sobre 2, tá bom? Deu para entender, galera? Se não, manda para mim no chat aí, dá uma copiada aí, tira um print da tela, que nós vamos para o próximo tópico agora. Tá? Vamos lá? Beleza? Vamos lá, galera? Continuando aí, tá? Muito bem. Galera, olha só. Tem uma coisa chamada de segmento circular, né? Às vezes, né, o cara está despercebido e cai uma dessa na prova. Aí pronto, lasca tudo. Mas você não vai ser esse cara, você vai resolver o problema, né? O que é o segmento circular? Então, o segmento circular nada mais é do que aquela areazinha que fica compreendida, né, entre a circunferência, né? Vou colocar bem aqui, tá, para você entender. O segmento circular nada mais é do que a área que está compreendida entre a circunferência e esse segmento, tá? Vou chamar isso aqui de AB e aqui de centro O. Vamos imaginar que nós temos aqui um ângulo alfa. O segmento circular, ó, seria exatamente essa área bem aí, entendeu? A área do segmento circular seria esta área aqui. Como é que nós fazemos para encontrar esta área compreendida entre o segmento e a circunferência? Galera, como é que a gente faz para calcular essa área? Então, para você poder calcular essa área, você precisa fazer uma relação entre esse setor circular e esse triângulo aqui. Como é que seria isso? Você vai fazer assim. A área do segmento é igual, né? Pegue a área desse setor, né? Pegue a área desse setor. E aí, no caso, vamos imaginar, né, que esse ângulo está em graus. Como é que seria isso, então? Então, você pegaria a área do setor, né? A área do setor, vou colocar aqui, tá? É a área do setor menos a área do triângulo. Tá? Então, como é que eu faço? Então, a área do setor seria alfa πr ao quadrado por 360. Nós já vimos isso agora há pouco, né? Lembre-se que nesse caso o ângulo está em graus, menos a área desse triângulo aqui, galera, olha só.
Eu tenho que calcular a área desse triângulo aqui agora, ó. Então, se eu pegar a área desse setor e tirar a área desse triângulo aqui, o que me sobra é a área do segmento, né? Então, vamos calcular a área desse triângulo aqui. Professor, como é que calcula a área desse triângulo, cara? É muito fácil. Basta você lembrar desta fórmula aqui, ó. Quando você tem um triângulo, você tem um ângulo entre eles, né? Entre dois lados, a área não é dada por B vezes C, seno de alfa sobre 2? Não é isso? Nós já vimos isso. Então, a área desse triângulo pode ser dada pelo produto entre esse lado, que é o R, vezes esse lado, que é o R, correto? Seno do ângulo alfa dividido por 2, entendeu? Tá? Então, você pode muito bem jogar nessa fórmula para calcular essa área aqui. E aí, no caso, sobraria para mim, ó, alfa π r ao quadrado por 360 menos R vezes R vai dar R ao quadrado seno de alfa sobre 2. Tá? Então, essa seria a área do segmento. Se você quiser continuar isso, você pode, né? Você pode colocar muito bem, já que eu tenho R ao quadrado aqui e eu tenho R ao quadrado ali, eu posso colocar este R ao quadrado em evidência. E aí ficaria R ao quadrado vezes, né? Vamos lá? Daqui sobrou alfa π sobre 360, tá? Menos, e dali, ó, vai sobrar o seno de alfa sobre 2. Tá? Então seria isso. Essa seria a relação para a área do segmento circular. Mas sinceramente falando, galera, não acho interessante que você decore isso. Lembrar que essa relação consideramos o ângulo alfa em graus, tá? E isso é importante, tá? O ângulo alfa em graus. Bom? Isso é importante. E aí, no caso, eu não acho legal que você decore isso. Para mim, é mais importante que você lembre que a área desse segmento é a área do setor menos a área de um triângulo, entendeu? Para mim é melhor, e eu acho melhor você usar isso aqui no dia da prova. Você chegará no mesmo resultado também. Tá ok? Deu para entender, galera? Se ou não? Manda para mim no chat aí se ficou tudo certo, se ou não? Beleza? Então, vamos lá. Posso continuar, galera? Posso? Beleza, então. Bom, então, até agora tudo bem, né? Tudo tranquilo em relação a segmento circular e ao setor circular, correto? Correto, professor. Tá ótimo. Muito bem, então, já que tá legal, vamos lá, vamos para o exercíciozinho aqui. Vem comigo agora, olha só aí, dá uma olhada, de olho na tela, tá? Preste atenção nessa questão, eu quero ver vocês tentando fazer, tá, galera? Vamos lá, é com vocês agora. Olha como é que eu fiz ela, né? Primeiro passo. Traça o segmento aqui, ó. Tá? Isso aqui também é o raio, né? Porque uma passa pelo centro da outra e o raio mede 6, correto? Ó, isso aqui é 6. Então aqui é 6. Tá? Então, você traçando aqui, esse lado aqui, esse tamanho aqui também é 6. Aí o que acontece? Se você observar, ó, isso aqui também mede 6, correto? Isso aqui também mede 6. Isso aqui também mede 6, porque isso é o raio dessa circunferência C2 aqui, ó. Isso aqui também é 6. Isso aqui é 6 porque é o raio da circunferência C1. Isso aqui é 6 porque ele disse que o segmento C1, C2 também mede 6. Que triângulo é esse, galera? É um triângulo equilátero. Portanto, esse ângulo aqui mede
60 graus. Qual é a estratégia aqui? A estratégia dessa questão, você nem precisa fazer tudo, tá? Mas a estratégia da questão é o seguinte: esses dois triângulos são iguais, correto? Então, você pega o triângulo equilátero, você já tem o triângulo equilátero de lado 6, calcula essa área e multiplica por 2. Aí você vai ter essa área aqui, mais essa aqui de baixo, beleza? Então, vamos lá. A área é igual a essa área aqui, ó. Você multiplica isso aqui por 2, tá bom? Então, seria 2 vezes a área de um triângulo equilátero, mais, ó, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 orelhinhas. Eu vou chamar de orelhinhas, tá? Então, é 2 vezes a área do triângulo equilátero mais 4 orelhinhas. O meu problema está em calcular quanto vale a área de uma orelhinha dessa, galera. Então, você pode fazer assim, ó. Você pega um setor circular e calcula essa área. Então, fica muito fácil, porque aqui é 6, aqui é 6 e aqui é 60 graus, correto? Que é o triângulo equilátero. Como é que calcula essa área? Acabamos de falar sobre isso. A área do segmento circular, né, que seria o segmento circular, é igual. Então, para calcular a área de uma orelhinha dessa, bastaria pegar a área do setor, né? Qual é a área do setor? Então, seria 60 graus, π, o raio ao quadrado, dividido por 360, né? Menos, né? Perdão, menos. Por que menos? Porque a área do setor, galera, menos a área desse triângulo, entendeu? Como é que é a área desse triângulo? É a área do triângulo equilátero. Nesse caso, não precisa nem fazer aquela conta toda. A área do triângulo equilátero, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto. Lembrar que isso é a área do segmento circular, que é o que eu chamei de orelhinha, entendeu? Resolvendo, ó, por 6, 60 dá 1, por 60 dá 6. 6 ao quadrado dá 36. 36 por 6 vai dar 6π. Menos 6 ao quadrado, 36. 36 por 4 vai dar 9. Então, é 6π menos 9 é raiz de 3, tá bom? Então, seria a área de segmento que eu vou incluir aqui na área da orelhinha. Então, vamos lá. Ó. A área é igual 2 vezes a área do triângulo equilátero. 2 vezes 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mais 4 vezes a área de uma orelhinha dessa, que é 6π menos 9 raiz de 3. Beleza? Vamos fazer essa conta aí, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. 6 ao quadrado, 36. 36 por 2, 18. 18 raiz de 3 menos 4 vezes 6π vai dar, perdão, mais, né? 4 vezes 6π vai dar 24π. 4 vezes menos 9, menos 36, tá? 4 vezes menos 9 dá menos 36 raiz de 3. Bom, então aqui dá, sobra o 24π, que eu vou deixar na frente. 18 raiz de 3 menos 36 raiz de 3 vai dar menos 18 raiz de 3. Bom, então ele quer saber, galera, qual é a área aproximada, né? Vamos aproximar então o π, eu vou colocar aqui o π eu vou dizer que é 3, tá? E a raiz de 3 é 1,7. Pronto. Para ficar melhor, eu vou dizer que o π é 3,1. Eu vou deixar só uma casa decimal mesmo, né? Quem sabe assim fica até mais fácil. Tá? Vamos lá. O π, 3,1. Raiz de 3, 1,7. Tá? Quanto que dá tudo isso aqui, galera? Quanto que dá tudo isso aqui? Vai ser o jeito, né? Porque não prestou, não. A minha mesa tem alguma coisa errada aí, né? Vamos lá. Vamos ver, né, Paulo? Vamos ver aqui o que tá pegando aí, né? Vamos lá. Beleza, então, galera, olha só. Vocês estão me enxergando aí, né? Tá tranquilo aí, tá?
Vamos lá para a questão. Então, isso aqui é 6, né? Uma está no centro da outra. Eu quero saber quanto vale essa área aqui, né? Correto? Vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, né? Tá? Tracei aqui um triângulo equilátero. E aqui embaixo também vai ter um outro triângulo equilátero, correto? Tá? Então, se eu quiser calcular essa área toda, a ideia é calcular a área desses dois triângulos equiláteros e somar com a área, 4 vezes a área de cada uma dessas orelhinhas, né? Foi isso que eu fiz. Vamos continuar com essa ideia. Como são triângulos equiláteros, então esse ângulo aqui é 60 graus. Correto? Então esse ângulo aí é 60 graus, tá? Então vamos lá, ó. Essa área aqui, de uma dessas orelhinhas, ela é dada por a área de um setor, né? Que é igual a 60 graus vezes o raio, né? Vezes o π, vezes o raio ao quadrado, que é 6, dividido por 360, menos, né? Porque eu vou pegar a área de um setor e vou tirar um triângulo desse. Ao retirar um triângulo desse, 6 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, tá? Deu para entender, né, galera? Tranquilo, né? Até agora, tudo bem, né? Tá? Bom, quando eu fizer isso, esse cara aqui vai com esse, que vai dar 6. Então, a área, 6 ao quadrado, 36π sobre 6, né? Tá, ó, 6 ao quadrado, 36π sobre 6. Menos, né? 6 ao quadrado, 36 raiz de 3 sobre 4. Então, isso aqui seria a área do que eu chamo de segmento, né? Que é a área de uma orelhinha lá, tá? Então, a área do segmento é igual, né? Se eu simplificar, ó, 36 por 6 vai dar 6 vezes o π. Menos 36 por 4 vai dar 9. 9 raiz de 3. Então, eu tenho 6π menos 9 raiz de 3. Deu para entender, né, galera? Então, seria 6π menos 9 raiz de 3. Dá até para a gente aproximar, para a gente calcular logo essa forma de uma forma mais direta, né? Eu acho que daria até para a gente aproximar logo o π e o raiz de 3. Mas se a gente for aproximar aqui aproximadamente, que seria 3, né? 6 vezes 3 aí daria uns 18, alguma coisa. Menos 9 vezes 1,7 dá menos, que daria próximo ali, né? 18, né? Tá? Eu tô achando que esse valor está dando menor que as alternativas, né? Eu acredito que a alternativa aqui, por exemplo, está dando 108, 162, né? Peraí. A área da região delimitada pelos círculos em quadrado possui um valor aproximado de... Então, ele quer saber a área toda, né, galera? Na verdade, ele não quer saber somente a do centro, ele quer saber a área toda, tá? Agora é que eu vim entender, tá bom? Vamos lá, tem que continuar, tá? Então, precisamos primeiro calcular essa área, não tem jeito, tá? Essa área do centro nós vamos ter que calcular para depois somar com a área, essas áreas aqui de fora, entendeu? Então é uma questão mais difícil, ele quer saber a área da região dos círculos, né? Então não é compreendida, não é a interseção entre eles. Eu vou até colocar aqui para você entender melhor, tá? Ó, agora sim, tá? Vamos lá. Mas o primeiro passo é calcular mesmo essa área aí, tá? Então olha só, vamos ler bem aqui, ó. A área da região limitada pelos círculos, galera, ele quer saber tudo isso, ó. Entendeu? É tudo isso, cara. Então, nós precisamos calcular essa área do centro e calcular essa área aqui de fora. Deu para entender? Precisamos fazer tudo isso, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aí. É toda essa área que eu quero, tá? Não é somente a do centro. Beleza, então. Agora eu entendi a parada. Vamos resolver o problema. Muito bem, então agora está tudo certo. Deixa eu colocar aqui para a gente voltar para o quadro de novo. Legal, né?
Então, galera, olha só. Eu calculei a área do segmento, né? Que deu 6π menos 9 raiz de 3. Agora, eu vou calcular a área de dentro, igual como eu estava fazendo. Eu vou repetir mais uma vez, porque na minha mesa deu problema. Então, a área, essa área aqui de dentro, aqui, ó, toda essa área, né? No caso, eu queria calcular toda essa área mesmo, é igual a 2 vezes a área de um triângulo equilátero de lado 6, que é 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Mais 4 vezes a área do segmento, né? Você tem que lembrar que são 4 segmentos circulares, entendeu? Então, é 4 vezes a área do segmento. Bom, então a área ficaria assim, né? Seria essa área aqui do centro, né? Vou chamar aqui a área central, né? A área do centro, tá bom? Então, a área do centro é igual, ó, por 2 dá 2, por 2 dá 1, perdão, e por 2 dá 2. 6 ao quadrado 36 por 2 dá 18, né? Que deu isso na hora que a gente fez. Mais 4, agora eu vou substituir a área do segmento, né? E a gente sabe que a área do segmento é 6π menos 9 raiz de 3. Agora sim. Então, a área é igual a 18 raiz de 3, mais 6 vezes 4 dá 24π, menos 36 raiz de 3, tá, galera? Então, seria isso. Agora, para finalizar, a área é igual. Você pega o 24π, 18 raiz de 3 menos 36 raiz de 3, vai dar menos 18 raiz de 3. Portanto, essa seria a área, né? Essa área que está bem no centro aqui, tá ok? Beleza, agora vamos lá, galera. Vem comigo. Não acabou, tá? Se você quiser tirar uma foto aí, fique à vontade que eu vou continuar essa conta, tá? Muito bem, tá? Vamos lá? Agora é o seguinte, galera. É agora que o bicho pega, tá? Precisamos determinar uma relação para calcular todas essas áreas, entendeu? Mas nós já temos a área do meio, que é fundamental para a gente. Mas qual seria essa relação? Então vamos lá, faz o seguinte, preste atenção numa coisa. Se eu pegar esses dois círculos, ó, isso aqui é uma ideia que o aluno tem que ter na hora da prova, né? É uma sacada muito doida isso, ó. Se eu analisar aqui os círculos, né, que estão no centro, um no outro, ó, se eu pegar, galera, esta área aqui, correto? Que eu vou chamar de área A, mais esta área aqui, ó, que também é área A, porque são dois círculos iguais. Quando eu somo essa área do círculo mais essa área do círculo, né? Vou chamar aqui área do círculo. Como eu chamei ali de área A, vou chamar essa área do círculo de área C. Mais essa área do círculo aqui, que é a área C, eu vou estar cortando essa área do meio 2 vezes, entendeu? E não pode. O que eu vou fazer? Eu vou somar a área desse círculo, mais a área desse círculo, e vou tirar uma vez a área central. Você está entendendo o meu raciocínio? É igual conjuntos. Soma essa área mais essa e tira uma vez a interseção. Aí sim, eu estaria contando todas uma única vez. Deu para entender a dica? Sim ou não? Manda para mim no chat. Se deu para entender agora, qual seria a forma que você calcularia essas 3 áreas de uma vez só, né? Soma essa área mais essa e tira uma vez a área do centro. Aí sim, quando você soma 2 vezes essas áreas aqui, ó, essa aqui está sendo cortada 2 vezes, não pode. Você tira ela uma vez, tá bom? Deu para entender, galera? Manda no chat aí para mim se deu para entender, sim ou não. Para mim poder continuar. Se não entender, eu vou voltar aqui, tá? Tá legal? Posso
continuar então? Gostaram aí da sacada da questão? Show de bola, né? Beleza? Vamos lá? Então, galera, agora eu vou para o que interessa, né? Muito bem. Já que eu tenho em mente isso aí, olha como é que vai ficar. Então, C mais C, ó, a área total é igual, ó, C mais C, 2C menos A. Só que quem é esse C? Esse C é a área do círculo, né? E a área do círculo, lembra que esse círculo, ele tem um raio igual a 6. Qual é a área do círculo? Pi r ao quadrado, né? Menos a área A, que seria 24π, tá? Menos 18 raiz de 3, tá bom? Então seria isso. Vamos terminar essa conta agora. Então vai ficar, ó, 6 ao quadrado dá 36 vezes 2, 72π. Menos com mais vai dar menos. E menos com menos vai dar mais. 18 raiz de 3. Quando eu fizer 72 menos o 24, isso é igual a 48π mais 18 raiz de 3. Agora sim, né? Agora sim vai dar alguma resposta lá. Vamos aproximar aí, vamos lá. Quanto dá aí o π? Aproximadamente 3,1 e o raio de 3 aproximadamente 1,7. Agora, alguém aí calcula para mim quanto dá isso? 48 vezes o 3,1. Quanto dá isso, galera? Quase 170, né? Não, peraí. Não, 24. Vai 2, 12, quase 145, né? Por aí, né? É isso? Alguém aí, por favor, manda para mim no chat aí. Deu quanto? 148,8. Perfeito. E quanto dá 18 vezes 1,7? Quanto dá isso? Aos 30 e pouco, né? 31, alguma coisa? 30,6. Agora soma aí para mim. Porra, é demais, né? Quanto dá essa soma aí? Aproximadamente 179,4, né? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma alternativa aí. Cara, mais próxima realmente foi a letra C, tá? Que dá aproximadamente 182. É a letra C a resposta, tá, galera? Exatamente, tá? Bom, então é isso, tá, galera? Tá aí, ó. Resposta correta aí, ó. Letra C. Bom, então é uma questão interessante, né, da UERJ, né? Talvez a gente já teria resolvido ela se caso esse mau contato na minha mesa não tivesse acontecido, a gente já teria até resolvido ela. Mas deu para entender, né, galera? Foi ou não foi? Querem que eu volte no quadro aqui? Sim ou não? Bateram foto já, galera? Mano, aqui o específico é pesado, mano. O negócio aqui é faca na caveira. Vamos voltar a ser faca na caveira de novo. Não tem moleza não, mano. Que porrada é cedo. Vamos lá? Legal? Muito bem, galera. Então vamos lá. Continuando, tá? Vamos lá. Já temos que falar de mais coisas agora. Tá aí, se você pretende copiar ou fazer alguma anotação, tá aí no quadro para vocês, tá? Só apagar essa parte aqui que eu já apaguei mesmo. Se você quiser copiar ou anotar alguma coisa, fique à vontade aí. Já eu tô apagando pra gente falar agora de coroa circular, tá, galera? Vamos falar de coroa circular agora, tá bom? E se der tempo, trapézio circular, que é o próximo tópico, tá? Vamos lá? Posso? Vamos lá. Beleza. Galera, agora é o seguinte.
Coroa circular é um assunto que cai bastante no Enem, viu? E quando cai coroa circular, o aluno tem que acertar, cara. Todo ano está caindo uma coroa circular na prova. É uma questão que a gente precisa resolver a parada, tá? Vamos lá. Ó. Coroa circular é o seguinte, quando você tem aqui um círculo, né? Aí você coloca aqui é uma coroazinha, né? Eu acho que você entendeu, né? O círculo tá meio feinho, né? Mas você entendeu aí. A coroa circular seria exatamente essa coroazinha aqui fora, entendeu? Só essa coroazinha aqui de fora. Isso aqui é o que eu chamo de coroa circular. Então nós temos uma circunferência de raio maior e uma circunferência aqui com raio menor, tá? Se eu quiser calcular essa área da coroa, é muito fácil, tá, galera? Então, a área da coroa circular é igual à área do círculo maior, que é πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é πr ao quadrado, tá? Você pega a área do círculo maior, menos a área do círculo menor, tá? Colocando π em evidência, você destaca o r ao quadrado aqui dentro e destaca o r ao quadrado ali dentro. Tá? Então, a área da coroa seria dada por esta relação. Tá? Ou, também, você também pode usar essa relação aqui, se achar melhor, né? Só você lembrar que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, isso é igual ao produto da soma pela diferença. Tá? Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é igual ao produto da soma pela diferença. Então, você pode calcular a área de uma coroa, também fazendo π, r mais r, vezes r menos o r também vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Então, galera, falando dessa parte de coroa circular, vamos ver uma questão que caiu na prova, né? E também eu quero orientá-los que existe uma coisa chamada um segmento que passa entre duas circunferências. Mas antes vocês podem copiar aí, tá? Quero comentar com vocês sobre uma questão que caiu no Enem há 2 anos atrás, eu acho que foi ano retrasado. E essa questão, quando caiu, muita gente ficou meio nervoso, mas na verdade não era difícil, tá bom? Vamos lá. Beleza então, né? O que acontece, galera, é o seguinte. Na prova do Enem, quando caiu uma questão assim, ó. Ele te dava 2 circunferências concêntricas e ele te dava um segmento, né? É um segmento que era tangente à circunferência menor e tocava maior em 2 pontos, né? Tá? E assim, galera, nessa questão ele deu exatamente o tamanho desse segmento. Ele deu, vamos supor que esse segmento aqui, parece que não faz memória, era igual a 16. E a pergunta era, qual é a área da coroa? Qual é a área da coroa? Ou seja, você tem 2 circunferências concêntricas, ele quer saber somente a área da coroa, e ele te deu essa distância de segmento aqui. Então, o aluno, geralmente, quando ele não sabe disso, ele faz uma porrada de conta até encontrar essa área. Mas você não será esse aluno. Nessa situação, toda vez que você tiver aqui um segmento, vamos chamar essa distância aqui, ó, de distância D, tá? Então, a área dessa coroa, que seria exatamente essa área aqui de fora, né? Essa área aqui, ó, você pode calcular fazendo π d sobre 2 elevado tudo isso ao quadrado, tá? Então, a área da coroa é igual a π vezes esse segmento dividido por 2 elevado ao quadrado, tá? Então, seria isso, tá, galera? Então, é exatamente assim que você vai fazer. Por exemplo, imagina que essa distância é igual a 16, como foi na prova. Beleza?
Qual é a área da coroa? A área da coroa é só pegar o π, aí como a distância é 16, você vai fazer 16 sobre 2 elevado ao quadrado. 16 sobre 2 dá 8, né? E 8 ao quadrado dá 64, e a resposta era 64π. Então era só isso que você poderia fazer nessa prova e acertaria a questão, né? Então seria π t sobre 2 ao quadrado. Muito bem, professor, mas vem cá. Por que você usou esta relação aqui? Por quê? Tá? Então vamos entender qual é o procedimento usado para isso aí, tá? Vamos lá então. Olha só. Então, para a gente entender isso daí, vamos buscar aqui uma explicação lógica, né? Vamos imaginar o seguinte. Sabemos que a área de uma coroa ela é dada por π r ao quadrado menos o rzinho ao quadrado, correto? Isso aqui a gente acabou de verificar, tá? Para você entender por que basta pegar o d e dividir por 2 e elevar ao quadrado e multiplicar por π para calcular a área da coroa, você precisa entender quanto vale isso aqui. Entendeu? Então vamos substituir, ó. Por quê? Porque o π já está aqui também. Só que isso aqui foi substituído por quem? Por d sobre 2 ao quadrado. Então eu preciso encontrar quanto vale isso, entendeu? Vamos lá, como é que eu vou fazer? Você vem para cá, ó. Traça aqui um raiozinho menor, né? E você faz isso, ó. Aqui seria o Rzão, né? O R maior, o R menor, aqui é 90 graus. E olha só que coincidência. Como isso aqui é D, daqui até aqui é a metade de D, não é isso? Seria a metade de D. Como esse triângulo é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o raio maior. Então ficaria R ao quadrado é igual Rzinho ao quadrado mais Dzinho sobre 2 ao quadrado. Perfeito? Se eu pegar o Rzinho ao quadrado, galera, e jogar ele para o segundo membro, para o primeiro membro, ele vem negativo, né? Muda o sinal. Então, se está positivo, passa negativo. E do outro lado vai ficar d sobre 2 ao quadrado. Pronto. Olha só que legal. Isso aqui, ó, está aqui. E tudo isso aqui é igual a quem? Dzinho sobre 2 ao quadrado. Então, eu vou substituir. E a área da coroa é igual, isso aqui tudo, Dzinho sobre 2 elevado ao quadrado, tá bom? Então, uma situação dessa já caiu na prova do Enem uma vez. Se cair de novo, você já sabe. Basta pegar o segmento, dividir por 2, eleva ao quadrado e multiplica por π. Tá? Deu para entender, galera? Se não, manda para mim no chat aí se você curtiu aí essa relação que já caiu na prova do Enem. E se cair de novo, você já sabe o que fazer, né? Resolve, tá? Não vai pular. Tá beleza? Vamos lá então. Na verdade, galera, é o seguinte, eu vou encerrar com vocês aqui. Na sexta-feira a gente continua, resolve mais exercícios, tá? E aí, se Deus quiser, eu farei de tudo para conseguir terminar esse caderno de vocês logo, para entregar logo nas mãos de vocês aí, para vocês terem que resolver, tá bom? Por enquanto, como eu falei, eu estou dando o máximo a ver se consigo terminar. É muita coisa para mim fazer, né? Eu estou tentando aqui, né? Apesar de dar aula, ainda tem que editar vídeo, né? Então, às vezes tomando muito nosso tempo. Tem dia que eu passo o dia todinho só editando vídeo, né? Então, tá um trabalhinho, né? Mas já vai acabar, a gente vai presencial aí, só o pessoal do online que vai ficar comigo aí. Eu vou ter que dar um jeito aí de conseguir essas aulas aí para vocês. Mas vai dar tudo certo sim. Eu já extrapolei aqui uma ideia legal para continuar online. O pessoal que vai ficar online e o presencial. Bom, eu vou ficar com vocês aqui, mas na próxima aula eu continuo. Espero que tenham gostado da aula de hoje aí. Um abraço para vocês, até a próxima, tá, gente? Esse vídeo vai estar na plataforma aí
Até sexta-feira eu posto, tá bom? Vamos lá, né? Vai ser legal sim, tá? Vai ser bem legal. A gente conseguiu sobreviver, tá, galera?